Boa tarde, Flávio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor Adelson. Você me ouve? Estou ouvindo bem? Nós já estamos ao vivo no YouTube, tá? Ok, Então é o obrigado. seguinte, como eu sei que o seu tempo está curto, estava esperando você chegar para a gente começar. Nós estamos aqui na sala. Eu, presidente do Cefet, você, diretor-geral do Cefet, o Mário Mariano, que é vice-presidente regional da Regional Leste do Andes, Dora, Maria Auxiliadora da POBH, diretora da POBH, a Janice Pinho, do Sinasef, e o Marcos, que é o diretor de comunicação, que está cuidando da sala. Então, Flávio, o que nós pensamos de fazer? A gente tem que explicar para quem está nos ouvindo, né, já desejar boa tarde, que está nos acompanhando no YouTube, e o convidado principal dessa atividade de hoje era o deputado Rogério Correia, que ele ia fazer uma discussão conosco da conjuntura atual, dos cortes, possibilidades de solução, de encaminhamento desse problema e as perspectivas de futuro em relação à recomposição orçamentária das instituições federais de ensino. Só que o Rogério comunicou conosco agora há pouco, chefe do gabinete dele, dizendo que a PEC do auxílio da Bolsa Família está para ser votada agora à tarde, a qualquer momento, e que ele não tem como se ausentar do plenário para estar presente na sala. Então, em função disso, ele não vai poder estar presente. Eu acho que isso deve criar algum desapontamento para quem queria ouvir o Rogério, mas nós optamos por manter a sala, especialmente porque a gente conta com a presença do Flávio, que passou vários dias em Brasília nesses últimos tempos, tentando resolver a situação calamitosa do orçamento que o governo Bolsonaro deixou as universidades, institutos federais e Cefetes. Então, a gente se propôs a manter esse debate, essa conversa, a partir de uma primeira explanação do Flávio. Então, eu proporia que o Flávio fizesse essa fala também na mesma linha de apresentar como é que ele está vendo a conjuntura mais imediata dos cortes, né? O que já foi recomposto, qual é a perspectiva de solução até o final do ano, com os dados que ele tem de Brasília, podendo falar também do Cefet, porque tem muitos professores do Cefet nos ouvindo, acredito. E depois a gente faz uma conversa entre nós com o mesmo tema. Quem está nos assistindo pelo YouTube pode fazer perguntas, o Marcos vai estar no chat acompanhando isso, vai passar para a gente. E a gente faz esse debate. O Flávio já nos adiantou que ele tem um compromisso, tinha um compromisso às 2 horas, que ele ia adiar por 20 minutos o compromisso para poder participar, pelo menos de uma parte da conversa aqui com o Rogério e conosco. Agora vai ser conosco, sem o Rogério. Então, eu vou passar a palavra para o Flávio, e depois que o Flávio fizer a fala dele, ele fica à vontade para ficar na sala o tempo que ele puder, e eu vou abrindo a fala para os demais companheiros e companheiras das entidades sindicais que estão representadas aqui nessa sala. Então, Flávio, por favor, a ideia seria você, a partir do que você tem acompanhado em Brasília, falar da conjuntura imediata, desse final de ano, do que está pela frente, e falar um pouco da condição do Cefet também. Então, fique à vontade, por favor. Perfeito. Ok. Então, eu agradeço, professor Adelson, pelo convite. E eu, de fato, como você já antecipou, eu já peço desculpas de antemão, porque eu estou com outro compromisso, vou me atrasar um pouquinho para ele, mas não poderia deixar de aceitar esse seu convite. Veja bem, eu vou tentar dar o panorama, mas, obviamente, eu preciso contextualizar um pouquinho, até a gente chegar nesses últimos eventos, não é, que ocorreram aí nas últimas 2 semanas, para a gente compreender o conjunto do drama que as instituições federais estão vivendo. Veja bem, é sabido, não é, que nos últimos anos a educação não esteve exatamente na prioridade de governo. Prioridade essa que, obviamente, não se expressou, não é, sob a forma de orçamento. Nosso orçamento, desde 2014, 15, ele vem gradativamente caindo, mas ele passou por um patamar, enfim, ele foi corroído, não é, pela inflação, mas ele estava, de certa forma, congelado ali, 2016, 17, até 18, quando ele começa a ter uma queda, eu diria que uma queda muito significativa. É claro que, quando a gente toma aí 2019,
se eu tomar o ano de 2019 como referência, e é importante tomarmos 2019 como referência, porque foi o ano antes da pandemia, né? Foi o ano em que nós estávamos com o funcionamento pleno, com todas as atividades presenciais, e, obviamente, quando você tem a pandemia, estou me referindo a 2020 e 2021, há toda a necessidade de rearranjar esse orçamento. As despesas que antes eram maiores, algumas deixam de existir, outras despesas surgem também, não é? A instituição tem que fazer face a outras despesas. Então, tomar 2019 parece ser uma boa referência. Então, veja bem, de 2019 para 2022, nós tivemos uma queda de mais de 40% no nosso orçamento. Nós estamos saindo de uma faixa aí de 66 milhões ano para pouco mais de 47 milhões, 40, enfim, aí depende de quais rubricas a gente considera, mas nós tivemos mais de 40% de redução orçamentária nesse ano de 2022. O que significa isso? Significa que a gente já vinha operando no limite, não é? Adotamos uma estratégia aqui no Cefet, e essa estratégia ela foi discutida no Conselho Diretor, ela foi, enfim, foi devidamente chancelada, de que a gente não queria e não faria cortes a priori naquilo que é a nossa atividade fim, de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós não fizemos nenhum corte em programas de bolsas, em programas de apoio, né, de um modo geral, ao adequado funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas fizemos ajustes muito importantes no orçamento. Eu vou dar um dos exemplos, né? Eu acho que é o menos perceptível de algum modo, mas ele tem impacto orçamentário, foi o de adiar diversas reformas, diversos serviços de manutenção, compras, por exemplo, de cortinas, só para dar um pequeno exemplo. Fomos reduzindo os estoques de almoxarifado. Então, nós passamos a operar com o orçamento no limite, segurando tudo aquilo que a gente entendia que era possível segurar, até haver uma recomposição aí no futuro, em 2023, 2024, enfim. Em resumo, orçamento muito contido no ano de 2022. Quando, lá no meio do ano, o governo federal fez um corte, que inicialmente seria de 14%, e que no caso do Cefet teria um impacto muito grande, todas as instituições reclamaram, o governo reduziu, o Ministério da Economia reduziu isso para 7,1%, 7,2%, e acabou que o MEC absorveu uma parte disso, de modo que nos restou aí um corte de 3,6% aproximadamente, que no nosso caso representou 4,2 milhões de reais. Então, veja bem, em um orçamento já muito reduzido, você cortar 4 milhões, isso é muito significativo. Sobretudo porque uma boa parte do nosso orçamento vai para contrato de limpeza, vigilância, portaria, e a gente não tem muito espaço para fazer ajustes nesses contratos. Bom, então tivemos aí um corte muito forte. Nós tínhamos e fizemos um grande movimento no sentido de buscar a recomposição desses 4 milhões, 4,2 milhões. Tivemos audiência com o presidente do Senado, tivemos movimentação coletiva, né, junto à Andifes, CONIF. Eu participei em movimentos pessoalmente, né, junto à bancada mineira, a vários deputados, assim como todas as instituições o fizeram em todo o país, não é? Todo o Brasil, já que o problema, esse corte, ele era um corte linear. Bom, então, vínhamos nessa luta buscando a recomposição.
Quando chega lá no mês de, salvo engano, setembro, outubro, no período eleitoral, veio um segundo corte, na verdade, bloqueio. Muitas vezes as pessoas confundem corte e bloqueio. Na verdade, o governo parece que usa da seguinte estratégia: primeiro ele bloqueia, aí dá aquela repercussão na mídia, não é? Aí o governo diz: olha, não é corte, é bloqueio. Aí acaba a repercussão de mídia, o governo vai lá e corta. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá no meio do ano. Então, falar em bloqueio hoje, a gente já está entendendo o que é corte. Então, veja bem, lá no período eleitoral, no momento que a gente buscava a recomposição do primeiro corte, vem outro bloqueio, vem outro corte. Não é? Aí, aquilo significou... O que significou aquilo? Primeiro, aquilo matou a esperança da recomposição. A gente estava com esperança de recompor os 4,2 milhões. Quando vem outro corte, outro bloqueio, mata-se essa expectativa e coloca a instituição na situação de praticamente total inadimplência, não é? Aquilo que nós vínhamos assegurando de que pagaríamos as bolsas de forma, não é, com prioridade absoluta, na hora que veio aquele corte no período eleitoral, aquele bloqueio, isso inviabilizou o funcionamento das instituições. Tanto é que houve uma reação muito forte dos dirigentes, né, no país todo, a mídia repercutiu isso muito, e o governo reverteu aquele bloqueio lá do período eleitoral. Bom, passou o período eleitoral, tivemos eleições. Agora, mais recentemente, no final de novembro, todas as instituições estavam com caixa, naquele momento, estavam com caixa muito curto. Era o nosso caso. Então, o que a gente estava fazendo? Remanejamentos de empenhos, ou seja, cancela aqui, cancela acolá, cancela 5 mil aqui, cancela 2 mil ali, 15 mil acolá, analisando processo por processo, para verificar se aquele produto, aquele serviço seria entregue nas próximas semanas. Se não fosse entregue nas semanas seguintes, subsequentes, a gente recolhia uma parte daquele saldo para juntar um pouco de recurso e empenhar, por exemplo, notas fiscais maiores, como de limpeza, vigilância, portaria, que são custos mais elevados. Nós estávamos no meio disso, então cancelando, gerando um pequeno saldo ali para fazer esse empenho de notas de vigilância, limpeza, etc. No meio desse processo, aquele saldo que estava livre ali, o governo nos retirou integralmente, não só nosso e de todas as instituições. Nós estávamos, naquele momento, com 1,5 milhão de reais, estou falando de números muito aproximados, né? Mas 1,5 milhão de reais, isso foi recolhido e o governo estava dizendo, não é, que era o saldo livre, não utilizado. Mas não era um saldo livre, não utilizado, era um saldo que estava ali porque era necessário, inclusive para pagar as despesas do mês de dezembro. Bom, no que recolheram, ficamos todos zerados. De novo, houve uma repercussão muito grande e alguns dias depois, 2, 3 dias, eu não me lembro exatamente, o governo restituiu esse saldo, aí imediatamente nós empenhamos aqui esse 1,5 milhão, porque a nota já estava ali pronta para ser empenhada, não é? O serviço prestado, enfim, fizemos o empenho e 6 horas depois que ele liberou, ele bloqueia novamente. Então, e o novo bloqueio, aí já foi mais ou menos linear entre as instituições. No nosso caso, foi da ordem de 1,7 milhão. Só que o governo não tinha saldo para recolher. Então, o que aconteceu? Ele teve que bloquear empenho já realizado. Empenho é sinônimo de contrato. Na administração pública, empenho é contrato. Então, nós ficamos numa inédita situação negativa. Então, hoje,
além de não ter nenhum centavo para empenhar, nós temos um saldo negativo, situação inédita. Bom, então, chegamos nessa situação que, além de inédita, ela ainda é muito complexa, porque, veja bem, se o saldo fosse zero, a gente podia cancelar aqui, reempenhar acolá, podíamos fazer remanejamentos orçamentários, como é de praxe, para a gente, por exemplo, cuidar de uma pequena despesa, digamos, R$ 1.000 ali, ou R$ 500 acolá, eu posso, eventualmente, aí com algum esforço, não é? Tentar fazer esses remanejamentos e resolver uma outra situação. Mas quando eu estou negativo, qualquer empenho que eu cancelo, esse valor negativo vai absorver o cancelamento, não é? Então, se eu tenho lá 1.700.000 hoje negativos, se eu cancelar 100 mil, eu não vou poder reempenhar esses 100 mil, porque eu vou deixar de estar negativo com 1.700 e passarei a ficar negativo com 1.600. Então, veja que situação insólita, né? Inédita. Bom, não basta. Isso significa que nós ficamos sem recurso nenhum para qualquer pagamento para qualquer empenho, né? Nesse mês de dezembro. E com uma situação pendente, como vamos resolver esse negativo? Bom, aconteceu uma situação que eu considero talvez ainda mais grave, que foi a comunicação imediata pelo governo de que em dezembro ele não repassaria o que a gente chama de financeiro, né? Só para todos entenderem. Primeiro, você faz o empenho, o serviço é prestado, a nota fiscal é emitida, e depois você solicita pelo sistema o recurso financeiro. O governo disse o seguinte: em dezembro nós não repassaremos financeiro. O que ele está dizendo, em outras palavras? Aqueles contratos que você empenhou lá no mês de novembro, aquelas bolsas que você paga lá no início de dezembro, elas não serão pagas. Sendo que tudo isso, não é, como é o correto, é o que se faz usualmente, estavam lançados no CIAF, no Sistema de Pagamentos. Então, não recebemos nenhum recurso e deixamos todos os fornecedores, todos os estudantes, enfim, nenhum pagamento realizado nesse mês de dezembro. É claro que começam as pessoas, com muita razão, os estudantes em especial, começaram os movimentos, não é? Por exemplo, nas reuniões eu vi relato de que havia manifestação na Federal do Espírito Santo, na Federal de Santa Catarina, e com esses movimentos, o governo, se pressionado, obviamente, sensibilizado, não é? Ele resolve liberar as bolsas de natureza socioeconômica, primeiro, as bolsas do PNAES, e, num segundo momento, as bolsas CAPES, para os estudantes da pós-graduação. Só que isso é um percentual muito pequeno. No Cefet, o valor empenhado ele é de aproximadamente 3 milhões de reais. Empenhado e liquidado, ou seja, a gente precisava ter recebido 3 milhões de reais no início de dezembro para quitar essas notas fiscais e bolsas, e recebemos apenas 479 mil reais. O que significa? Significa que tem pagamento a ser feito para a empresa de vigilância, para a empresa de limpeza, para os estudantes. É importante lembrar que nós pagamos esses 479 mil aos estudantes mais vulneráveis, né, as bolsas de assistência estudantil, mas não pagamos nenhum outro estudante, bolsista PET, bolsista de graduação, de monitorias, enfim, todo o nosso conjunto de bolsas, porque, obviamente, o recurso é insuficiente e mesmo os alunos que são bolsistas socioeconômicos, alguns ficaram sem receber, porque o Cefet coloca recurso adicional além do PNAES. Então, a situação ela é absolutamente crítica, ela é crítica e ela
No caso particular do Cefet, nós tivemos um agravamento, porque há uma empresa em dificuldade financeira, que inclusive pediu a ruptura do contrato nessa semana, que é a empresa de vigilância e de conservação e limpeza. E como a empresa não recebeu a nota fiscal, que nós liquidamos no final de novembro e o governo não repassou o recurso, ela ficou em situação mais difícil ainda. Né? Já estava pré-falimentar, enfim, e acabou não pagando os seus funcionários. Né? Nós tivemos que fazer uma série de movimentações burocráticas, parecer jurídico, negociação com o próprio banco, e estamos conseguindo liberar esse pagamento a partir de uma conta vinculada, né, que é uma conta que é uma reserva exatamente para fazer, é uma provisão que se tem para fazer essa demissão e para fazer esses pagamentos por ocasião do encerramento de um contrato. Então, nós estamos conseguindo resolver isso, mas resolvendo hoje e amanhã, dia 15 e 16, quiçá na segunda-feira já, dia 19, quando o pagamento deveria ter sido efetuado para o pessoal de limpeza lá no início do mês, até o quinto dia útil. Não é? Então, estou citando isso como um exemplo da dificuldade que se tornou, não é? que vem enfrentando o conjunto das instituições, dado esse cenário. Claro que eu nem mencionei ainda, mas está claro para todos como que isso afeta o nosso planejamento, como afeta o clima organizacional, como o quão é deletério ou deletéria toda essa situação, não é, para o conjunto da instituição. Então, isso claro, é um outro debate, não é? Mas com um impacto muito forte também, com impacto muito forte no nosso funcionamento. Né? E, por fim, professor, só para encerrar aqui, se me permite, há uma notícia, a partir de uma medida provisória, que estaria liberando aí um recurso para o INSS, que vai abrir um espaço orçamentário para pelo menos uma parte dessa recomposição do orçamento, que é a informação que a gente tem a partir do que já está publicado aí na mídia, a partir da informação do ministro da Educação, ontem, em uma audiência na Câmara dos Deputados. Então, por enquanto, nós estamos nessa expectativa, mas ainda permanecemos com o nosso caixa, né? Negativo, não está nem zerado, está negativo. Então, esse é o panorama geral, e era isso que eu, em linhas gerais, que eu posso aqui expressar. Eu lhe consulto se há alguma questão que você queira esclarecer. Para mim ficou bem claro. Sei que você está com um tempo curto, talvez ver se o Marcos tem alguma pergunta no chat. E se alguém aqui da sala gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vou perguntar no chat, não tem, ninguém fez pergunta ainda. Não, então beleza, porque o Flávio está com um tempo curtinho. Eu queria só saber se o pessoal da sala quer fazer alguma pergunta. Eu também acho que foi bem clara a exposição do Flávio. É uma situação que eu diria calamitosa, quando você não consegue pagar a bolsa, e depois ela sai de quase de insolvência. Você sai de uma situação calamitosa, que não tem nada, não ter o dinheiro para pagar as bolsas, aí paga as bolsas, mas está numa situação de quase insolvência. É uma situação muito grave, né? Exato. Ô, Flávio, eu vou abrir o debate para os comentários dos colegas. A minha proposta é que cada presente na sala faça uma intervenção de 5 minutos, analisando o quadro atual e a perspectiva. O Flávio, fique à vontade, Flávio, para sair quando você puder. Eu te agradeço muito a presença, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Adelson. Eu peço licença para me retirar em razão desse outro compromisso, mas permaneça à disposição, tá bem, de vocês? Agradeço. Esse registro que está sendo feito pelo YouTube, eu acho que vai ser muito importante das pessoas assistirem depois.
você fazer essa Perfeito. descrição do quadro do Cefet. Agradeço muito, tá? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Um Até grande mais. abraço. Boa tarde. Um abraço. Então, nós temos aqui na sala o Mário Mariano, da Regional Leste do Andes, a Maria Auxiliadora, diretora da APU-BH, e a Janice Pinho, do Sinasef. Eu pensei de seguir essa ordem de falas, propondo uma intervenção de 5 minutos, para a gente fazer uma discussão do quadro político, né? Eu acho que a fala do Flávio foi bastante no sentido mais técnico, financeiro da instituição, de como é que o orçamento está sendo gerido e todos os problemas. Eu acho que a gente precisa agora fazer, talvez, avançar numa discussão política também, do ponto de vista sindical, qual que é a conjuntura, como é que a gente deve agir, quais são as ações que estão em curso, o que está vindo pela frente. Eu acho que o Flávio nos dá um contexto, né, para a gente debater num sentido mais político da ação sindical. E aí eu estou passando a palavra para o Mário, mas deixa, antes disso, Mário, só para lembrar quem está nos acompanhando, nós tivemos uma dificuldade com a geração do link da sala para o YouTube, a gente gerou um primeiro link que não estava funcionando, e compartilhamos o link novo, então alguém pode ter entrado atrasado. O deputado Rogério Correia não pôde comparecer ao debate por causa da votação da PEC da Bolsa Família, que está para acontecer agora à tarde, a qualquer momento. Ele pediu desculpas pelo chefe de gabinete e que ele tinha que priorizar a presença no plenário, que eu compreendo, e aí não teve como estar na sala, né? E a outra coisa é que eu não falei no início, essa atividade de hoje, esse debate com o Rogério, entre outras ações que o Sincefet fez ao longo do dia, ela faz parte da jornada de lutas proposta pelo Andes Sindicato Nacional. Nesses dias 15 e 16, a gente fazia atividades de vários tipos, né? Na luta contra os cortes e pela recomposição orçamentária das instituições federais de ensino. Então, esse debate está nesse contexto, e aí eu passo, então, a palavra para o Mário. Mário Mariano, vice-presidente da Regional Leste do Andes. Adelson, tudo bem? Estão me vendo bem? Bem. Beleza, então. Obrigado aí pelo convite, Adelson. Acho que é um momento importante, né? A nossa categoria aí definiu em uma reunião de setores que a gente chamou emergencialmente antes dos cortes, esses dias de luta, né? O dia 15 e 16, mesmo sabendo da dificuldade que a gente tem, né? Nesse final de ano, aí, depois de um ano cansativo de tantas lutas, né? Mas é isso, a luta de classe não tira férias no Brasil, então impõe para a gente uma agenda aí nesse 15, 16, não só, mas nesse 15, 16, para a gente reunir aí os elementos necessários de análise da conjuntura e para fazer os enfrentamentos, né? Então, acho que eu saúdo aí o Sincefet por mais essa iniciativa. Seria importante, né, registrar também que é uma pena que o Rogério não tenha vindo, porque um elemento da conjuntura é a movimentação ali no parlamento, na própria dinâmica da equipe de transição, e acho que vale a pena a gente sempre ter informações, as coisas mudam muito rápido, né? Mas eu acho que já foi importante também a fala do diretor do Cefet, porque mostrou de uma maneira muito até detalhada como que esse processo de cortes, diante de uma conjuntura em que o ataque à educação ele é brutal, não só agora, mas nos últimos anos, e que o orçamento vem sendo reduzido drasticamente, especialmente depois da emenda constitucional 95, então esses cortes eles vêm solapar demais o modo mais básico de conduzir a universidade, né? Pagamento de bolsa, compromisso com contratos de limpeza, coisas básicas mesmo, né? A gente não está falando nem do investimento, por exemplo, que seria necessário num pós-pandemia, Adelson. Você sabe muito bem que a nossa universidade hoje ela precisa de mais orçamento, mais recursos, porque no pós-pandemia, os desafios da sociedade, que é o nosso objetivo, né, no ensino, na pesquisa e na extensão, são tremendos. Desemprego, questão da moradia, a própria saúde, né? Se a gente ficasse só na saúde, já seria um problema, mas nós temos outras questões, da nossa juventude, né, o índice de violência altíssimo, a pandemia ela é uma tragédia social, né? E a crise econômica e sanitária e política também, tudo isso aterrorizou e tem aterrorizado o povo brasileiro. Por sorte, nós tivemos um respiro, né, que foi a vitória aí, do presidente Lula, né, que o Andes se engajou aí, especialmente aí no segundo turno, para que a gente pudesse derrotar Bolsonaro, mas a gente estava dando, desde sempre, a diretriz de que era necessário derrotar Bolsonaro nas urnas e nas ruas, e aí a gente viu aí no último dia 13 como é necessário mantermos atentos e articulados os movimentos sociais, populares, sindicais, juventude, porque o bolsonarismo não vai sair das ruas e pode até radicalizar suas medidas, e a gente é necessário que nós estejamos muito juntos, muito atentos, muito mobilizados, sem
sem estar somente à espera das decisões de gabinete, ou do parlamento, ou do próprio governo. Não que a gente não tenha esperança, não que a gente não deva projetar as nossas lutas, nossas agendas para isso, a gente tem feito isso, mas é fundamental que o movimento social fique atento a esse processo de fascização que tem se caracterizado aí como algo que afeta a vida cotidiana da classe trabalhadora, né? Então, isso nos deixa bastante preocupados. Quero chamar a atenção, Adelson, que o que a gente tem percebido é que esse panorama, e aí eu quero aqui refletir com todos e todas, né? Esse panorama do core dos orçamentos, ele tem um impacto dentro de uma conjuntura que é os impactos da emenda constitucional 95. Porque quando o governo faz o corte, não sei se você já viu o documento que o governo envia para as universidades, ele faz a justificativa diante da análise de uma junta econômica, que é um instrumento criado na emenda constitucional 95, que olha, então, essa coisa toda fiscal e diz, está precisando, o teto, né, está precisando por conta das medidas do teto de gasto, então vamos cortar. Então, veja, é fundamental nós dizermos que não há nenhuma solução plausível para a universidade brasileira com a manutenção da emenda constitucional 95, do jeito que ela está. É fundamental que nós, os movimentos sociais, sindicais populares, desde já, iniciemos um debate sobre quais são as medidas que nós vamos tomar para avançar na revogação da emenda constitucional 95 o mais rápido possível. E aí, nesse sentido, eu acho que é uma das nossas pautas de luta, de diálogo, de negociação. Já colocamos isso como agenda para a própria equipe de transição. O Antissindicato Nacional entregou, né, para a equipe de transição alguns documentos, né, tanto do próprio Antissindicato Nacional, quanto das entidades de educação, Sinasef, Fazubra, e Andes, acho que está falta, FENET também assinou, quanto pelo próprio FONASEF, a importância da revogação da emenda constitucional 95. Porque não tem como, Adelson, nós pensarmos os desafios que o país tem, e eu recebi agora há pouco, não sei se você recebeu, Adelson, eu nem fui ver se a fonte era verdadeira, eu acho que é sim, mas que são as falas do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, sobre o panorama um pouco que foi encontrado pela equipe de transição. De um deserto de qualquer dinâmica de política pública, ou seja, as medidas vão ter que, para ser retomadas, vão ter que ser medidas drásticas, e dentre elas é fundamental, então, a revogação da emenda constitucional 95. Para que a gente não caia em coisas, Adelson, e com isso eu quero finalizando aqui minha fala, que é uma coisa que tem nos preocupado bastante, que a próprio debate da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, quer dizer, ela está já sendo impactada por isso. Veja, é fundamental que a gente tenha recursos para garantir a vida do povo. Então, né, ter recursos para garantir o auxílio de R$600, né, que no caso vai se tornar o Bolsa Família, é algo fundamental. Mas a gente sabe que o povo não vive só disso, né? Então, não dá para a gente pensar as coisas de maneira isolada. E aí, o que a gente tem visto é que os interesses privatistas já têm manejado dentro dessa própria PEC do Bolsa Família. Está lá na PEC do Bolsa Família não só a retirada desses recursos para manter o Bolsa Família, né, o auxílio, que é fundamental, mas colocaram lá também a retirada do teto de gastos das chamadas receitas próprias, Adelson. E sabe o que significa isso? Mantido o teto de gasto para todo investimento e toda manutenção da universidade, e retirando só a receita própria das universidades, vai começar um clima dentro da universidade de ir atrás de recursos de receita própria. O que é recurso de receita própria, por exemplo? Pagamento por serviços, parcerias público-privadas, convênios privados, todas as fundações, as ditas fundações de apoio. Então, é muito perigoso que a gente, num ciclo, depois de um movimento de vitória popular e de luta, a gente permaneça com alguns elementos que vão trilhar caminhos que a gente sabe aonde vai dar. Porque a universidade brasileira hoje ela precisa de recursos para investimento e manutenção que apontem para a gente manter os nossos alunos e ampliar, né, a entrada desses nossos alunos, porque a gente sabe que a universidade, através do ensino da pesquisa e extensão, ela pode e deve promover um outro tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento que tem a ver com a vida das pessoas, e para isso precisa de recursos, e não dá para a gente ficar na linha de buscar receita própria. As pesquisas mostram, né, tem um dossiê da USP, até bem interessante, depois a gente pode divulgar, que há até uma balela nessa história da receita própria, porque mesmo em universidades muito grandes,
depois a companheira da UFMG pode até dizer, universidades como a UFMG ou a própria USP, as receitas próprias, elas significam muito pouquinho, elas não conseguem dar conta daquilo que a gente precisa. Então, às vezes, até um engodo, né? Porque a gente acha que a gente vai buscar recursos para manter a universidade e a gente não vai conseguir, né? Porque tem toda uma dinâmica também na distribuição aí da Divisão Internacional do Trabalho da Ciência e Tecnologia, que faz com que os empresários brasileiros não invistam nada em ciência e tecnologia, né? O grosso do desenvolvimento científico e tecnológico está no investimento público, é por isso que a gente precisa garantir, sim, o investimento público, e aí eu quero, então, fechar minha fala nesse sentido. A preocupação é da gente ampliar a mobilização e articular e ver de que maneira a gente consegue nesse novo ciclo, né? É uma pauta nossa já com o novo governo, a revogação da emenda constitucional 95. Não só isso, né? Nós temos outras, né? Nós temos um debate, por exemplo, da gente ampliação e manutenção das cotas. Nós temos também a questão do próprias questões sanitárias, né? A gente fez um debate com a nossa categoria da necessidade do plano sanitário educacional, isso ainda é necessário, então, isso também a gente apresentou. A revogação, não permitir, né? Ou a revogação mesmo da portaria que institui o Reúne Digital, é muito importante isso. O debate da reforma do ensino médio, a gente sabe que, infelizmente, não há consenso, né, no campo da educação sobre isso, e a gente acha muito ruim que, por exemplo, na equipe da transição tenha lá pessoas que defendam a reforma do ensino médio, ou perspectivas como essa, né, como os empresários da educação, contra os interesses do povo, né, que também estavam ali, têm sido representados, estavam representados na equipe da transição, com pessoas que, de fato, militam pela educação pública. São contradições, eu acho que a gente tem que enfrentar do nosso jeito, do nosso lado, que é organizando a categoria, entendendo esse movimento e fazendo valer a vitória popular, que foi um recado, né? A gente quer avanço, a gente não quer nenhuma manutenção, nenhum retrocesso. Nesse sentido aí, faz parte disso revogar a emenda constitucional 95, que é hoje o principal ataque aos serviços públicos, aos servidores públicos. Porque senão nós vamos sair disso, né? Nós vamos ficar tentando manejar, vamos achar que é só um problema de gestão, de gerenciamento, tira daqui, coloca dali, quando o problema é um problema maior, né? Um problema bem maior, que a gente precisa colocar o dinheiro público nos direitos da classe trabalhadora e não para a iniciativa privada, para a rentabilidade aí do capital, né? Com o sistema da dívida. É isso, muitos desafios, viu, Adelson? Obrigado, muito boa essa fala. Vamos ouvir a Janice, a Maria Auxiliadora, depois a Janice. O que é isso? Habilita seu microfone, Maria Auxiliadora. Oi, Isso. boa tarde. Estava com dificuldade aqui de iniciar. Eu quero cumprimentar o Adelson, agradecer pelo convite e cumprimentar a todos aqui da mesa. E já pensando nas duas falas anteriores, né, a gente vem vendo esse panorama terrível, porque pelo qual, né, as universidades e os institutos federais e o Cefet vêm passando nos últimos meses, né, nos últimos anos, né? Esse governo chega ao fim, mas não sem antes deixar aí algumas, mesmo nesse último mês, né, a gente já achando que já não tinha mais nada tão ruim mais para acontecer, e ainda vem com mais cortes, né? E a gente vem lidando aí com essa crise há muito tempo, né? E o Bolsonaro deixou nesse último mês aí a situação bastante complicada, muito difícil para a universidade conseguir se manter, né? Uma crise financeira aí que o próprio governo causou e que hoje a universidade está tendo que tentar superar para não ter que fechar as portas, né? Porque pensando em todas as dificuldades de pagamento de contas essenciais para que a universidade consiga continuar exercendo, né, as suas funções aí, fazer as suas atividades, pensando aí em todos os funcionários, né, que estão ficando sem receber, os terceirizados, e pensando também nos nossos estudantes, né, porque como professora a gente tem que entender que a universidade funciona, ela existe em prol aí dos estudantes universitários, né?
e que estão sem pagamento, né? E a gente vê que um descaso grande, né? Essa crise ela veio se alastrando, né? E a gente só ainda não foi pior, acho que em função de toda a luta, né? Que foi travada aí desde o início do governo, com estudantes, professores, funcionários nas ruas, para poder conseguir um mínimo de recurso aí para que a universidade conseguisse sobreviver. E a gente, nesse nesses últimos momentos, né, essa quantidade de cortes sucessivos que veio acontecendo, ela veio deixando as contas cada vez mais no vermelho, né? As universidades estão cada dia mais com as contas no vermelho. E a gente sabe que, né, a gente tem aí a esperança com esse novo governo, né? Felizmente, né, a gente conseguiu derrotar esse governo de morte e aí nas urnas, e a gente tem a esperança de que o novo governo possa trazer um alento, né, um respiro aí para as universidades, mas a gente sabe que a gente tem que continuar aí nessa luta, né, de buscar recursos para a educação, né, para a ciência, para a tecnologia. A universidade, apesar de todo esse desgaste que sofreu nos últimos anos, ela continuou, né, nos trabalhos aí a serviço da comunidade. A UFMG começa já a colocar em fase de testes a primeira vacina brasileira aí contra a Covid, né? E já na primeira e segunda fase aí já buscando pessoas para testagem. Então, a universidade continua fazendo o seu papel, apesar do governo, né, que deveria ser quem teria interesse em continuar investindo, em continuar fazendo com que ela andasse, né? E não tem sido assim, né? E a busca nossa é para que a gente consiga realmente continuar proporcionando para toda a sociedade esse ensino à pesquisa público, gratuito, de qualidade social, e que as pessoas continuem encontrando nas instituições de ensino superior uma possibilidade, né, de contar com não só com a formação de pessoas, né, de profissionais aí de excelência, mas também de uma universidade e de instituições que proporcionam tecnologias, proporcionam pesquisas que vão auxiliar aí nos problemas que a nossa sociedade enfrenta, né? Então, a gente percebe o quão preocupante que é, né? O quanto que, nesse último governo, a universidade ela foi deixada de lado, ela foi sendo subjugada, né? E numa tentativa mesmo de sucateamento, né? E sucateou em parte, né? A gente vê que vai ficando difícil de se manter, as pesquisas vão tendo dificuldade em ter insumos, e agora pessoal, né? Porque os nossos bolsistas aí eles precisam disso. E quando a gente fala de bolsa, é bom a gente lembrar que bolsa, em alguns casos, é salário, né? Porque a gente não tem a profissão de pesquisador no Brasil. Então, as pesquisas são feitas pelos bolsistas. As bolsas são o salário que eles têm para se manter, para manter a família, para manter filhos, para pagar as contas de água, luz, aluguel no final do mês. Então, esse governo ele teve esse papel preocupante aí de deixar a universidade numa situação que a gente nunca viu, né? De realmente ficar aí sem condições de arcar com as contas, né? De estar no negativo, né? De realmente precisar aí de recursos, né? E recursos altos aí para poder conseguir sobreviver, né? Para que a gente não tenha que fechar as portas e parar o ensino, e parar a pesquisa, e parar a extensão, e parar os investimentos em tecnologia, né? A gente vê o nosso novo presidente aí querendo retomar esses
investimentos na área, né, querendo trazer a possibilidade de que o Brasil consiga fazer produção de chips e produção de equipamentos aí tecnológicos, mas a gente precisa passar para 2022, né? Precisa encerrar esse ciclo e precisa trazer a esperança para os nossos alunos, funcionários e professores, e a gente precisa que a universidade ela possa crescer e que possa continuar ajudando a sociedade, né? E eu acho que, mais que nunca, a gente precisa que as pessoas aqui dentro entendam isso e venham, né, encampar essa luta com a gente, né? Ninguém solta a mão de ninguém, ele tem que ser muito verdadeiro, né? Tem que ser os 3 setores aí se juntando para que a universidade e os institutos federais e os Cefetes eles consigam sobreviver, né? A gente precisa entender essa luta, né, que é de toda a sociedade, né, de manter as universidades, de manter a pesquisa e a educação superior no país. E é isso, né? Bacana, Esperamos Dora. que dê certo. Abraço, adeus. Muito obrigado, Dora. Passar a palavra para a Janice, da Sinasef. Pois é, boa tarde. Obrigada, Adelson, pelo convite. Agradeço em nome do Sinasef participar aqui por essa discussão que é de grande importância, né? Momento que nós estamos vivendo, todo mundo já apontou aí os grandes problemas e que são comuns a todas as nossas instituições. E aí eu vou reforçar uma fala da Dora, quando ela fala a questão das bolsas, né? Nós temos a situação de bolsa da CAPES, mestrado e doutorado. A bolsa de mestrado hoje está em R$ 1.500, a de doutorado R$ 2.200. Uma incapacidade absoluta da pessoa arcar com a condição de estudo, mantendo com pesquisa, que é o que a gente precisa, e sem a condição mínima para dar suporte para as famílias e tudo. Então, assim, isso tá com um salário em torno de R$ 1,5 para uma pessoa que tem uma titulação elevada, né, que está trabalhando numa pesquisa. Então, assim, isso é algo que é inadmissível. E aí, agora, voltando para a questão mais dos institutos federais, nosso carro-chefe são ensino médio e as licenciaturas. E o que nós estamos vivenciando com isso? É necessário que a gente tenha as bolsas de permanência. Quais são essas bolsas de permanência que a gente precisa? O auxílio estudantil, que para a gente é muito importante, e falando especificamente do IFG, nós temos diversos campos, 2 campos especificamente, que são campos que são fazendas, eles demandam muito mais recurso, e temos alunos que moram em alojamentos. Quais são os campos que tem fazenda, Janice? São João Evangelista e Bambuí. Uhum. E aí, o que acontece? O custo ele é muito mais alto desses lugares, porque tem que ter pessoas trabalhando e cuidando o tempo inteiro. Onde tem os alojamentos que moram os alunos, que são principalmente do ensino médio, demanda que tenha alimentação, que tenha acompanhamento, que tenha pessoas, vigilância o tempo inteiro, acompanhando a condição, para manter a condição de moradia dessas pessoas. E aí a gente vê comprometido essas situações. Em São João Evangelista, que é o campus que eu atuo, nós temos hoje uma situação que as bolsas, que não vai ser diferente de qualquer outro campus, as bolsas elas não estão sendo suficientes para todos os alunos que precisam. Então, está sendo necessário fazer escolha entre aqueles que precisam mais. Então, olha só que situação difícil. Aqueles que moram nos alojamentos, como eles não estão, eles moram já dentro da instituição, eles têm a alimentação que a instituição oferece, então reduz uma parte do recurso que seria repassado diretamente para eles. Então, a escola dá essa manutenção através da moradia, através da alimentação, mas eles ainda demandam a necessidade de uma bolsa para se manterem também.
E isso aí está muito complicado, né? É uma situação que a gente está vivenciando. PIBID, que tem nas universidades, né, os ensinos superiores, especificamente licenciatura, o PIBID está desde 2013 sem reajuste. O início do PIBID foi em 2007, e o valor inicial era de R$ 400. Então, na época, isso correspondia a mais do que meio salário mínimo. Hoje, é 1/3 do salário. Então, a condição das pessoas que recebem essa bolsa, e continua de 2007 até hoje, 2022, R$ 400. Né? Então, assim, essas situações todas provenientes do que o Mário Mariano falou, dessa falta do reajuste, falta da manutenção do ensino, da questão aí do sucateamento que foi imposto principalmente pela Emenda Constitucional 95, que é o teto dos gastos, e a gente já vem acumulando isso ao longo de muito tempo. Então, nós estamos passando, a fala do Flávio foi, assim, algo que nos deixou ainda mais preocupados, porque uma instituição, ela tem que ser mantida e tem que dar continuidade, essa é a obrigação. A legislação, ela coloca isso, a educação é obrigação do Estado, e aí o Estado está se negando a isso, né? Está fazendo o mínimo, e a transferência de recursos está indo para outros lugares que não são os principais, e que nem deveriam existir alguns deles. Então, essa questão da bolsa e auxílio permanência, muitos alunos precisam disso. A evasão aumenta, porque não tem recurso para manter o aluno e para que ele permaneça. A vivência disso tudo, além, né, da questão financeira, tem gerado uma situação de adoecimento das pessoas, né, por diversos fatores. A ansiedade com relação ao que está acontecendo, os alunos também estão passando por essa situação de ansiedade, porque eles não sabem qual vai ser a sequência deles de estudo. Os professores gerou entre os professores aquela situação também de incerteza com relação à continuidade dos trabalhos que inicialmente são desenvolvidos. Então, nós estamos, além de problemas financeiros, estruturais, nós estamos com problemas psicológicos que estão atentando a vida de todas as pessoas. Temos outra questão que é muito importante a gente falar enquanto Instituto Federal, que é a Portaria 983, que ela instituiu o ponto eletrônico. O que acontece com esse ponto eletrônico? Ele acabou por aumentar a carga horária dos professores, que tem um regime EBTT, Educação Básica, Técnica e Tecnológica, diminuindo a condição de pesquisa, porque a partir do momento que você aumenta a carga horária, que tem que ter o registro do seu ponto de aulas que são dadas, você tem um limite mínimo que tem que dar, você não consegue cumprir com mais pesquisa e extensão. Então, são fatores que estão colaborando aí para pior desempenho na questão da educação, sem perder a qualidade, mas em relação à condição dos professores. Então, isso tudo aí que a gente vivencia, a nossa expectativa é o revogaço, nós esperamos que seja revogado todas essas emendas e portarias, que elas são... a intenção desse desgoverno é, de fato, acabar com tudo que, ao longo dos anos, foi construído e que foi conquistado e nos colocado num patamar de referência em educação, em pesquisa, saúde, né? Então, a gente tem perdido progressivamente todas as nossas conquistas. Então, a gente espera muito que seja aí feito esse revogaço de tudo. O reajuste dos salários, professores estão com perda de 60% do salário. Então, como que isso vai ser? A gente está esperando aí que, de fato, ocorra o
o reajuste linear. Então, a gente está acreditando que isso vai acontecer e numa expectativa muito grande, porque as condições, as limitações estão sendo cada vez mais impostas. Agradeço pela participação, Adelson. Muito obrigado, Janice. Marcos, tem alguma contribuição ou pergunta do chat que seja o caso de divulgar? Não tem nenhuma pergunta, inclusive coloquei e-mail, não teve nenhuma legal. pergunta. Então, sem problemas. Eu vou partir para o encerramento, agradecendo mais uma vez a presença do Flávio, que já não está mais aqui com a gente, mas eu acho que a fala dele mostra, né, a situação concreta da instituição, que não é uma situação excepcional, é uma situação exemplar, né, do que está acontecendo com universidades e institutos federais, é uma situação realmente dramática. Agradecer mais uma vez a fala dele e a presença da Janice, da Maria Auxiliadora, do Mário, a Janice do Sinasef, Maria Auxiliadora do ApoBH e o Mário da Regional Leste do Andes. E, para encerrar, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Veja, nós tivemos esse corte, logo agora, final de novembro, que simplesmente ia deixar estudantes, funcionários terceirizados, sem receber. E o que fez o corte? O que reverteu o corte? Pressão, presença em Brasília, atuação do Antissindicato Nacional, das entidades dos servidores públicos, dos dirigentes, pressão. Aí conseguiram recuar, retroceder nesses recursos, e a gente vai ser possível pagar pelo menos as bolsas e os funcionários terceirizados. Tem a possibilidade de um desbloqueio parcial do orçamento de 2,3 bilhões, que vem nessa medida provisória que o Flávio citou. O que vai garantir isso? Pressão, presença em Brasília, quando a gente continuar mobilizado. É difícil nesse final de ano, eu sei, mas eu acredito que o Andes vai fazer esse esforço, porque nesse momento é em Brasília que as coisas estão acontecendo, e a gente dando o suporte possível, né, onde a gente está. Mas é dizer que o que está conseguindo reverter minimamente esses cortes é luta política, luta sindical, organização, presença de pressão da classe trabalhadora nesses espaços. E combinando a luta nas ruas, que a gente agora está com dificuldade de fazer nesse final de ano, mas nós temos que retomá-la, com a pressão sistemática no parlamento. Então, tem que ter esse trabalho, ele é importantíssimo. E, da mesma maneira, a recomposição do orçamento que está por vir vai ser o mesmo processo. Eu quero dizer o seguinte, a vitória contra a extrema-direita, com a derrota da extrema-direita, com a vitória de Lula, foi um feito histórico por tudo que significou essa eleição. Mas a posse de Lula não vai resolver os problemas num passe de mágica. Lula lidera uma frente ampla com interesses conflitantes. Né? A educação, por exemplo, no grupo de transição, o Fundo Público da Educação está sob forte disputa. Então, o que vai fazer a diferença desse governo, o que é possível fazer uma diferença nesse governo, é a nossa capacidade de organização, de luta. E aí eu quero fechar essa atividade, deixando um recado para o professor do Cefet, que esteja eventualmente nos assistindo, ou que vai assistir essa atividade depois. Nós precisamos, como professores, fortalecer o sindicato, participar das assembleias, participar do Conselho de Representantes, construir uma força de base. É isso que vai garantir recomposição salarial, recomposição dos orçamentos. Nós vamos organizarmos pela base aqui no Sindicefet e fortalecer o Antissindicato Nacional. E o Antissindicato Nacional fortalecer a luta coletiva no nível nacional com outras entidades de base. Então, esse é o recado. Nós precisamos estar juntos na luta. A eleição de Lula não resolve os problemas com um passe de mágica. Não basta Lula tomar posse que os problemas serão resolvidos. Não serão. Estão todos por resolver, e para que eles sejam resolvidos no sentido das demandas da classe trabalhadora, a nossa luta organizada é essencial. Toda a atividade do dia de hoje ela tem esse sentido, de chamar para a luta, de ter uma presença do sindicato, dizendo, olha, pessoal, nós temos que estar juntos nessa luta contra os cortes, pela recomposição dos orçamentos das universidades, pela melhoria da qualidade de ensino, do ponto de vista da sociedade, daquilo que vai melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o recado, nós temos que estar juntos na luta. Tá? Agradeço a presença, mais uma vez, da Maria Auxiliadora, da Janice, do Mário. Estamos juntos, agradecer ao Marcos aí pelo esforço na sala, estamos aprendendo a fazer essas transmissões e nos veremos aí nas ruas e nas lutas por uma educação pública de qualidade socialmente referenciada. Como diz o lema do Andes, educação pública de qualidade, essa é a nossa escolha para o Brasil. Um abraço para vocês. Valeu, Mário.